Vamos então iniciar o nosso estudo e cumprimentos àqueles que nos acompanham online. Nós vamos continuar então o estudo da primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, e estamos no versículo 8, e vamos então ler este capítulo. Então a palavra de Deus diz-nos o seguinte: Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé, na verdade. Quer, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. E vamos ouvir já o nosso irmão Alberto. Um grande abraço ao nosso irmão Verdão. E depois, mais algum irmão que tenha algum pensamento, faça favor. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão que nesse momento importante de oração, comunhão, intercessão e principalmente estudo das Escrituras, podemos adorar o Senhor através da sua palavra. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contendas. Você que ora, você que clama ao Senhor, você tem certeza que Deus está ouvindo a sua oração? Ou é daqueles que, no final da oração, depois do amém, fica na dúvida: será que a mensagem chegou até o Senhor, até o trono da graça? Por que estas coisas acontecem? Quais são as nossas dúvidas quanto à oração em si? Sabia que a postura que nós temos tradicionalmente conhecida de oração, aquela de mãos juntas, olhos fechados, compenetrado, bom, elas não são encontradas nas Escrituras. E muito menos nós vamos encontrar uma postura ideal para orar. Nós vamos encontrar, sim, com o mundo judaico, os hebreus, que tinham posturas diferentes para a oração, mas algo específico. Eles precisavam sempre estar orando voltados em direção ao templo, que ficava em Jerusalém. Coisa que o cristão, hoje, na época da graça, não tem mais essa necessidade de se voltar a Jerusalém, ao templo. Podemos orar, sim, sabendo que o Senhor vai nos ouvir, pois agora nós temos livre acesso ao trono da graça através do Senhor Jesus. Veja que no Antigo Testamento nós vamos encontrar várias passagens onde nós vamos encontrar posturas diferentes e como Deus atende ao clamor do seu povo. E mais ainda nós vamos perceber que Deus está esperando a sua voz, esperando ansiosamente a sua oração. Gênesis capítulo 17, no verso 3, nós vamos encontrar um homem orando com o rosto em terra, clamando. Em pé, com as mãos estendidas, nós vamos ver o primeiro rei, ou o segundo rei, Salomão, rei de Israel, orando com as mãos estendidas. 1 Reis, capítulo 8, lá no verso 22. Daniel orava de joelhos, devotando muita humildade, muita clemência ao Senhor. Vamos ver também 2 Samuel, capítulo 7. Alguém sentado orando, clamando ao Senhor.
O Senhor Jesus, quando orava em João, capítulo 17, levantava os olhos aos céus e clamava ao Senhor. Portanto, não é a postura que está valendo, não é a postura que importa na oração, mas nós vamos entender que longe da postura do corpo, o que importa é a compostura de coração na oração. O mais importante, nós vamos perceber agora, é que levantando mãos santas. Bom, o que este versículo 8 de 1 Timóteo capítulo 2 quer nos ensinar? Nós vamos ver que levantar as mãos ao alto é uma sensação ou uma figura metafórica, especificamente falando. Veja que em Gálatas capítulo 2, verso 2, ou Hebreus 12, verso 12, Tiago no capítulo 4, verso 8 e outras passagens, é o sentido prático da oração, mostrando rendição, mostrando dependência, quando levantamos as mãos, clamando ao Senhor, mostrando a nossa impotência e demonstrando que precisamos cada vez mais da intercessão do Senhor em nossas vidas. Isso nos fala de aproximar de Deus, de chegar perto do Senhor com humildade e mais ainda em santidade, mãos santas. O apóstolo Paulo aqui, ele indica que a vida da pessoa que clama, que ora, tem que ser condizente ao caráter do Deus a quem esta pessoa está clamando, orando, pedindo. Nós vamos ver que na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 16, nós vamos encontrar: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Não podemos ser contradicentes, não podemos ser incoerentes com a nossa vida e com aquilo que nos aproximamos, clamamos, pedimos a Deus. Temos que estar de acordo com a vontade de Deus, principalmente no comportamento da nossa vida, com a atitude que a nossa vida está levando, que seja de acordo com a santidade de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 52, no verso 11, retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. O profeta Isaías aqui está dizendo ao povo que estava cativo em Babilônia. E o Senhor agora estava dizendo que o tempo de cativeiro tinha terminado e que o povo deveria sair daquela cidade, mas sem tocar em coisa imunda, sem levar coisa alguma daquela cidade. Principalmente suas manias, vícios, comportamentos, atitudes mundanas. Nova vida. Deus estava chamando o povo para fora. E nova vida nós temos em Cristo Jesus. E não podemos carregar vícios, manias, muito menos atitudes mundanas, adquiridas neste mundo babilônico que estamos vivendo. O Senhor nos chama para termos uma vida reta, santa, consagrada a Ele. Pensa você então, mãos limpas simbolizam uma vida irrepreensível. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, lá no verso 21. E também no Salmo 24, no verso 4. Vidas coerentes, compatíveis com a palavra de Deus. Do caráter de Deus, uma vida santa. É incompatível, é hipocrisia até você ter um comportamento ímpio, de impiedade, um comportamento indiferente na vida privada, em casa, no trabalho, mas chegar na igreja ou mesmo no momento aflitivo, clamar a Deus, pedir a intervenção na sua vida. Veja o que está escrito em Provérbios no capítulo 28, no verso 9. Nós vamos ver: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O Salmo 66, no verso 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração,
o Senhor não me ouvirá. Portanto, a oração tem que ter compostura de coração. E não só uma postura do corpo, principalmente ser condizente com o caráter santo de Deus, ter uma vida santa. Deus vai te atender, Deus vai interceder, Deus vai intervir na sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Amém. Boa noite a todos, irmãos. Eu queria partilhar com os irmãos um pequeníssimo pensamento, mesmo pequenino, mas não posso deixar de partilhar convosco. Neste mesmo versículo, no versículo 8, e de facto o nosso Deus, Ele vem nos alertar. E nós ouvimos o nosso irmão Alberto, e é um pouco daquilo que eu ia falar, por daí ser mesmo pequenino. E o irmão Alberto, quando lia o versículo 8 da primeira carta a Timóteo, e quando nós vemos de facto as várias, não importa a posição ou não importa a maneira como nós nos dirigimos ao Senhor em oração, o que importa mais é de facto o que é que está dentro do nosso coração, porque lá está, nós podemos enganar seja quem for, mas o Senhor conhece a intenção do coração. Os olhos do Senhor não são os nossos olhos, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, e outrora o Senhor, à nação de Israel, Ele repreendeu-a de facto pela hipocrisia que existia, e eu gostava de ler com os irmãos quando em Isaías, no capítulo 1, a voz do Senhor faz-se entoar, e Ele diz isto, a partir do versículo 13, capítulo 1 de Isaías, no livro: Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já não me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Vivemos uma dispensação completamente diferente. Nós vivemos a graça de Deus, e ela é revelada de uma maneira plena. A sua misericórdia, de facto, ela é todos os dias derramada nas nossas vidas, mas o nosso Deus é o mesmo Deus. Deus não muda. E este mesmo Deus justo, este mesmo Deus que exige de nós, e nós há pouco vimos que devemos ter uma vida irrepreensível, devemos levar vidas santas, porque uma coisa temos a certeza, irmãos, neste momento temos a certeza absoluta que é da vontade de Deus que santifiquemos as nossas vidas. E santificar a nossa vida é termos um compromisso sério com o Senhor. Eu dou graças a Deus porque esta carta, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, este capítulo é muito prático, e estamos a entrar agora numa área muito prática, que derruba qualquer mito em relação, mesmo antes, quando ele diz que quero que os homens orem em todo o lugar. E lá está, a oração é o veículo que nos leva mais perto do Senhor. É Ele que nos torna mais santos. Então, é importante nós não pensarmos só que é à quarta-feira, sim, à quarta-feira eu tenho um compromisso com o meu Deus, então eu vou orar. Temos o culto de oração e o estudo bíblico, então é ali que eu tenho que estar. Não, irmãos, em todo o lugar. No nosso trabalho, na escola, os mais pequeninos na escola, principalmente em casa, em todo o sítio. E lá está, a palavra de Deus diz isso, devemos orar sem cessar. Esse deve ser o nosso propósito. Se assim tivermos como objetivo este compromisso sério de levarmos vidas mais santas e termos esta comunicação com o nosso Deus, certamente as nossas orações, de facto, serão mais santas, serão mais puras, no sentido de que a sinceridade, claro que todos nós erramos, claro que todos nós passamos por situações complicadas, mas não devemos levar uma vida de iniquidade. Uma coisa é nós pecarmos, outra coisa é nós levarmos uma vida de iniquidade. E aí entramos numa área muito perigosa. E o Senhor alertava a nação de Israel
pelo caminho trágico em que eles caminhavam, em que eles, de facto, traziam ofertas ao Senhor e que eles levavam uma aparente vida muito santa, quando o Senhor dizia, olha, eu não olho, eu nem sequer quero olhar para vocês. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que tenhamos o cuidado, porque é o mesmo Deus. Vivemos uma dispensação diferente, mas o Deus é o mesmo. E merece de nós a nossa entrega e o nosso compromisso. E nós vemos aqui um alerta muito sério por parte do Senhor através do apóstolo Paulo. Que o Senhor assim nos ajude. O nosso irmão Alberto disse muitas das coisas que eu também tinha de alguma maneira apontado, mas graças a Deus por aquilo que ouvimos, e era este mesmo pequenino pensamento que eu queria deixar aos irmãos. Ora, irmãos, continuando aqui com o nosso estudo no versículo 8 da primeira Epístola a Timóteo, no capítulo 2, e eu gostava de reler, a passagem diz, quero, pois, já agora uma coisa importante, o que é que interessa ao nosso querer? O nosso querer pode ser complicado. Há muita gente que quer coisas que não são boas. Mas o apóstolo diz, quero, eu quero. E eu estou à vontade com o querer dele, sabem porquê? Porque ele disse assim, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E se eu quero, não é ele que quer, é o Senhor que quer. E o Senhor quer o quê? Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Já vimos uma série de pensamentos acerca disto e eu gostava de dar mais alguns. O apóstolo diz que quer que os homens orem. Quer que os homens orem. Todos que estão aqui que são homens, pensem nisto. A Bíblia não diz, Paulo não diz, que ele quer que os anciãos orem. O que acontece em muitas reuniões de oração nos cultos é oram os anciãos e os outros não oram. Eu quero que todos os homens, não é apenas os anciãos, orem. Quantas vezes na ceia do Senhor eu tenho dito, homens, levantem-se e orem? Em todo lugar. Na ceia do Senhor, no culto de oração. Qualquer outra situação que aconteça, os homens orem. Orem, homens. Queremos homens. Aliás, eu até diria mais. Homem que não ora, não é homem. Porque homens oram. Eu quero que os homens orem. Homem que é homem, ora. Homem que não ora, desculpem, mas não é o homem. Isto é um assunto para nós pensarmos seriamente. Agora fazer uma pergunta. Como é que tu oras? Reflitam agora nisto que eu vou dizer. Como é que vocês oram? Isto agora é extensivo às mulheres, não apenas aos homens. Como é que vocês oram? Vocês oram verticalmente ou oram horizontalmente? E agora está toda a gente a pensar, onde é que ele quer chegar? O que é que ele quer dizer com orar verticalmente e orar horizontalmente? Bem, eu vou-vos mostrar como é que se ora horizontalmente, que é para vocês perceberem como é que se ora verticalmente. Em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 5, nós lemos assim, quando orares, foi o Senhor Jesus Cristo que disse, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orarem em pé, nas sinagogas, estão a orar em pé, mas estão a orar horizontalmente, já vocês já vão ver. Comprazem em orar, há bocado ouvimos o irmão Alberto a falarem muito bem, e o Nando, que a postura do corpo física não é o que é relevante, é a postura da alma. O Alberto dizia que é compostura, é a postura da alma, como é que a minha alma está, é isso que conta. A minha alma está dobrada perante o Senhor, o corpo pode estar dobrado e a alma não estar, etc. Pois se comprazem orar em pé, neste caso estavam a orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, estavam a orar na sinagoga, toda a gente vê, lá em casa no quarto ninguém ora. O Senhor Jesus Cristo diz, olha, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai, e o teu pai que está em oculto te ouvirá. Agora,
Estes oravam nas sinagogas, para toda a gente ver, e nas ruas, para ainda mais número verem. Para serem vistos pelos homens. Isto é orar na horizontal. Estar a orar para quem nos rodeia. A orar, a dizer palavras bonitas para as pessoas que nos rodeiam ficarem impressionadas. Isto é orar na horizontal. E a minha pergunta é, tu oras na horizontal ou oras na vertical? Estás a orar só para Deus. O publicano, como vocês sabem, e o fariseu, que subiram ao templo, o publicano entrou lá dentro, ficou à porta. O fariseu entrou lá dentro e diz que falava consigo mesmo. Que é isso, orar, falar consigo mesmo? Não falava com Deus. A questão é, as pessoas que não oram verticalmente não falam com Deus. Ou falam consigo ou falam com os outros. Ou para os outros. Percebem? Isto é muito importante. Alguns oram para a plateia e não oram para Deus. E nós devemos orar com a plateia a Deus. Cuidado com a religiosidade. Há uma coisa que me preocupa, é o espírito da religiosidade que é fácil nós obtermos, se não tivermos cuidado. Como vocês sabem, os que sabem, no último pedido de luz, que foi na sexta-feira passada, eu coloquei no ar, aliás, quem colocou foi o Paulo, é ele que coloca no ar, o último pedido de luz, e o título deste último pedido de luz foi Porque não sou religioso. Eu quero vos dizer que ser religioso é mais do que aquilo que eu digo lá no vídeo. E atenção que isto que estamos agora aqui a estudar, se não tivermos cuidado, vamos ser religiosos. E o que é que eu quero dizer com isso que é mais do que aquilo que eu digo lá nesse vídeo do pedido de luz? Ser religioso, sabem o que é ser religioso? É ser hipócrita. Sabem que a palavra hipócrita, vem de uma palavra grega que quer dizer ator. É uma pessoa que está a representar. Não é a realidade. Ela está a representar, está a fazer um papel. E há muitos que vêm para a igreja fazer um papel. Não há realidade. São pessoas que fingem. Estão ali a fingir. Aquilo não é real. É este o significado original de hipócrita. Cuidado com o fingimento. Cuidado com o fingimento. Em Mateus 23, nós lemos assim em 2 versículos. E depois há um outro que não é, e depois é o outro que é também. O versículo 25 e 27. O 25 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, diz o Senhor, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. É este o tipo de gente que ora. Com mãos santas. Não é cheios de iniquidade. Como nós ouvimos o Alberto e o Nando estarem aqui a explicarem muito bem há pouco. Pois limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Sabem de uma coisa? As pessoas normalmente quando vêm ao culto, e é assim há séculos, eu sei que ultimamente há um certo descuidado, mas quando as pessoas sempre vinham ao culto, vinham com melhor roupa, vinham ali todos bem cheirosos, todos aprumados, todos não sei quê. E o interior? Diz o Senhor Jesus Cristo: limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade, não há santidade. O 27 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Alguns sepulcros, não sei se vocês têm a noção disso, são obras de arte. Alguns sepulcros são verdadeiras obras de arte. Olha, vão ali a Lisboa, ao Cemitério dos Prazeres, quando a gente passa à ponte, o Cemitério dos Prazeres está logo ali em frente, com os cipestres. Entra lá no Cemitério dos Prazeres e vão ver obras de arte em sepulturas, mas lá dentro está tudo cheio de ossos
ossos de mortos e de toda a imundície. Quando a Bíblia diz, eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, o nosso irmão Alberto já deu ali um sinal do qual é o significado, porque não é o físico, a postura que importa não é o físico, mas as manifestações físicas aqui referidas devem revelar uma realidade que, se não revelarem, mais vale ficar quieto. Levantar mãos significa eu rendo-me, Senhor, estou rendido. É alguém orar e dizer, Senhor, estou rendido a Ti. E muitos oram sem estar rendidos ao Senhor. É orar e dizer, Senhor, eu não tenho nada, nem quero nada, é a Ti que eu quero. É isto, levantar mãos. É levantar mãos, porque com as mãos é que nós fazemos as coisas. É dizer, Senhor, eu estou aqui para fazer o que Tu quiseres. Estou aqui para fazer o que Tu quiseres. Estas mãos são para Ti. Eu estou a levantá-las para Ti. Não estou a levantá-las para o meu patrão, não estou a levantá-las para os meus interesses ou para outra coisa qualquer. É para Ti. E agora? Uma pessoa que levante mãos sem estar rendido, sem revelar de facto o interesse de que as mãos estão vazias e apenas querem ser cheias com o Senhor e as suas coisas, e que está disposto a servir o Senhor, é uma pessoa que tem aparência. Aparência! É assim que Paulo diz quando escreve na segunda carta, e vamos lá chegar, se lá chegarmos. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, ele diz, tem aparência de piedade. Aparência. Pessoa, há muita gente que a gente veja aí, levantar as mãos. O que é aquilo, levantar as mãos? Há muitos deles. Aquilo é um teatro. Aquilo é hipocrisia. Aquilo é uma verdadeira representação. Aquilo não é realidade. O apóstolo fala em aparência de piedade, mas negando a eficácia. Sem haver eficácia da piedade. Isso traduz-se na nossa vida vivida. É isso que ele diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. E agora notem. No capítulo 3, quando ele diz isso, ele começa assim. Sabe, porém, isto. Sabe isto. Sabe isto. Muita gente ignora. Muita gente não sabe. Sabe isto. Que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Sabe isto. E muita gente parece que anda a ignorar isto. Porque por aquilo que o apóstolo diz, os últimos tempos são os tempos em que se acentua cada vez mais esta hipocrisia, esta fachada, este teatro, esta representação. Porque haverá homens amantes de si mesmos. São amantes de si mesmos, não querem saber nem de Deus, nem das obras de Deus, nem dos outros. Querem saber de si, avarentos. Só juntar. Não é mãos vazias. Querem ter mãos cheias das coisas deste mundo. Presunçosos, convencidos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, amam mais os prazeres do que Deus, vão mais depressa à festa dali da esquina do que vão se reunir com Deus, amam mais as coisas deste mundo do que as de Deus, e por isso deixam as de Deus, deixam as de Deus, tomando por preferência as coisas deste mundo, os deleites da carne, tendo aparência de piedade. Mas são muito piedosos. Quem os vê, parece que transpira piedade. Mas negando a eficácia
dela, e ele diz assim: destes, afasta-te. Afasta-te destes. E eu aqui gostava que todos nós fizéssemos esta oração. Senhor, afasta-me daquilo de que eu me devo afastar quando vejo nos outros aquilo que eu não gosto nem tu. Afasta-me daquilo que me devo afastar quando vejo nos outros aquilo que tu não queres ver, que eles vivam. O Nando citou há bocado Isaías 1, que eu tenho aqui também citado. Vou apenas relembrar, é para afirmar, como um prego ali bem martelado. Não é, Nando? Quando estendeis as vossas mãos, disse Isaías, escondo de vós os meus olhos, lavai-vos, purificai-vos. Deus não tolera que alguém vá falar com ele em pecado. Deus não ouve, como disse o irmão Alberto, citou vários versículos acerca disso. Por causa do pecado, Deus diz: eu não ouço. Escusam de falar. Ele não ouve. A religiosidade, notem bem, significa hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Em Mateus 23, o Senhor disse isto no versículo 14. Pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações. Aquele vídeo de hora comprida. É muito piedoso. Olha lá o tamanho da oração dele. Muito bonita, muito comprida. Hipócritas. Hipócritas, versículo 3 do capítulo 16 de Mateus. Sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. E então relembro outra vez a que Paulo escreveu a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverá homens tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Pensem nisto. Destes afasta-te. Quando orarmos, não é termos amargura. Há pessoas que oram com amargura. Irmãos, nós devemos ser doces. O nosso Senhor é doce. Nós devemos ser doces. Ele é doce comigo e eu não vou ser doce com Ele, vou estar amargurado. Por isso Ele diz, sem ira. Porque a ira é resultado da amargura. Sempre me impressionaram, particularmente a mim, crentes doces. Eu quero ser um crente doce. Eu não sei se sou nem se não sou, também não estou preocupado. Eu quero andar com o Senhor. E se eu andar com Ele, eu acho que vou ser doce. Mas eu gosto de crentes doces. Porque o Senhor é doce. Não sermos contenciosos, conflituosos. Nem mãos sem ira, nem contenda. Eu até costumo dizer que às vezes alguns têm alguns conflitos. A melhor maneira de resolver um conflito, sabem qual é? Vamos imaginar que duas pessoas não se entendem. Sabem qual é a melhor maneira delas resolverem o conflito? É ambas dobrarem os joelhos em oração perante Deus. Eu nunca vi ninguém a falar com Deus ali lá dos joelhos é bom, porque isto ajuda a dobrar ali, vai, a vergar, a quebrar. Duas pessoas que não estejam bem, se estiverem juntas a orar diante do Senhor, o problema é que alguns não querem, sabem? Porque revela a atitude. Mas quando se caem ali aos pés do Senhor, meio caminho, é melhor que o código postal, meio caminho andado. Nada façais por contenda, diz Paulo aos Filipenses, ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Se nós considerarmos os outros superiores a nós, vamos ser doces e não vamos contender. E o segredo, para terminar, está em sermos cheios do Espírito Santo. Por isso é que o apóstolo diz enchei-vos do Espírito.
Porque se nós nos enchermos do Espírito, se dermos a oportunidade ao Espírito tomar completamente as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas ações, todo o meu ser, se nós formos dominados por Ele, diz assim o apóstolo: não vos embriagueis com vinho. E ele diz a seguir: em que há contenda. Qual é o antídoto para a contenda? Mas enchei-vos do Espírito. Que Deus nos abençoe.